Olha só essa história aqui, que absurdo. Gente, funcionários de uma empresa aqui do DF foram presos aí suspeitos de desviar merenda. É isso, merenda escolar. Cada uma aqui parece duas, já dizia minha vovozinha. A Jéssica Nascimento tem uns detalhes disso aqui. Coloca a Jéssica aqui. Jéssica, se não bastasse tudo que a gente vê, é furto, é roubo no meio da rua, o povo tá fazendo dentro de uma escola, Jéssica, é isso mesmo? Muito boa tarde, querida. Pois é, Fred, inacreditável essa história. Bom dia, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o nosso balanço geral. Nesta terça-feira, Fred, 4 merendeiras foram presas. Os agentes aqui da 33ª DP, delegacia localizada em Santa Maria, eles receberam essa denúncia anônima e ficaram ali acompanhando a rotina dessas funcionárias. E ontem eles conseguiram prender essas mulheres. Nós estivemos no Centro de Ensino Fundamental 103 de Santa Maria, onde essas mulheres trabalhavam, e as mães, os pais estão ali indignados, Fred, com essa situação. Também pudera, né? Eles contaram pra gente que os filhos chegavam em casa reclamando, dizendo que tinha pouca comida, que a comida estava em pequena quantidade, e eles estavam certos, viu, Fred? Por quê? O que essas mulheres, elas faziam? Elas diziam ali para a direção da escola que tinham oferecido toda a comida, os alunos tinham comido tudo e pronto. Só que era mentira, Fred. Elas não davam toda a comida que era ali repassada para a escola, não. Elas davam uma quantidade menor para as crianças, para essa comida sobrar e elas levarem para casa. É um caso realmente inacreditável, viu, Fred? A gente está aqui com o delegado responsável por esse caso. Doutor, muito boa tarde. Obrigada pela participação, por falar com a gente aqui no nosso Balanço Geral. Ontem, os senhores pegaram essas mulheres aí realmente no flagra, né? Exatamente. Boa tarde a todos, boa tarde, Fred, aos telespectadores. Ontem nós realizamos a prisão de 4 autoras em flagrante pelos crimes de peculato e associação criminosa. As investigações iniciaram a partir de denúncias anônimas e a gente conseguiu apurar a veracidade dessas denúncias e elas foram flagradas com esses produtos que subtraíam da merenda escolar das crianças. Então, ontem vocês chegaram ali no finalzinho do turno, ali já na escola, e elas estavam com sacolas. Dentro dessas sacolas tinha filé de tilápia, tinha outras comidas também, né, doutor? Isso, a gente montou um monitoramento e realizamos a abordagem após o turno delas. Eram 4 merendeiras. E quando elas saíram da escola, estavam na rua, nós realizamos a abordagem e verificamos que nas sacolas que elas estavam portando, todas elas estavam com uma sacola e dentro delas produtos da merenda escolar. Eram peixes, verdura, legumes, leite em pó. Agora, Fred, a gente está acompanhando aí também na tela imagens do que foi apreendido pela Polícia Civil, essa quantidade de filé de tilápia, porque era justamente essa proteína que estava sendo ofertada na segunda-feira. Doutor, o que elas contaram para o senhor? Teve uma que disse que fazia isso há mais de 10 anos? Isso. Todas elas confessaram a subtração de ontem. Algumas delas, em depoimento, quiseram alegar que foi um caso isolado, mas uma delas, em especial, que era a funcionária mais antiga da escola, já está lá há mais de 10 anos, reconheceu que isso era uma prática diária delas, que elas estavam associadas criminalmente para fazer essa subtração, sem a conivência da direção da escola ou de outros funcionários da escola, e elas faziam isso de forma rotineira. Todos os dias elas colocavam os produtos a menores na merenda escolar para que sobrasse e elas levassem, subtraíssem para o proveito próprio. E, doutor, perdoe-me aqui a expressão, mas teve um até bem cara de pau que contou para o senhor que muitas vezes nem precisava fazer a compra, o supermercado para casa, porque garantia a proteína e as verduras da escola, não foi isso? Isso, inacreditavelmente, uma delas relatou que ela não fazia supermercado para casa. Ela comprava no mercado apenas produtos para limpeza ou alguns produtos que faltavam de forma esporádica, que ela subtraía tudo da merenda escolar. Então, ela levava as proteínas, carne, ovo, e levava também verdura, legumes, leite. Então, todo esse aparato ela levava para casa dela para a sua subsistência. E existe a suspeita de que exista um receptador, um comércio que essas mulheres repassavam o filé da tilápia, enfim, a proteína ou não? Elas realmente ficavam ali, essa comida era para casa dela?
A princípio o caso está sendo tratado como elas foram autuadas apenas nesse peculato para uso próprio. Mas as investigações irão seguir para ver se alguém estava receptando esse material também. Então, as investigações não param por aqui, a gente vai continuar as apurações para saber se elas estavam repassando. Há suspeitas, sim, que uma delas repassava para alguns comerciantes locais, especialmente carnes e peixes. Então, nós vamos seguir com as investigações. Pois é, Fred, inacreditável esse caso. Quando a gente vai conversando, vocês aí de casa vão acompanhando também as imagens, essa quantidade de proteína que foi apreendida pela Polícia Civil. E, Fred, além desse caso das merendeiras, a Polícia Civil também prendeu outras pessoas ontem à tarde, viu, pelo mesmo esquema. São operações diferentes, mas pelo mesmo assunto, viu, Fred? Dessa vez eram funcionários ali de uma empresa que era contratada pelo GDF justamente para repassar alimentos para as escolas. E o que esses funcionários estavam fazendo, Fred? Pegando esse alimento e repassando para outros comércios. Olha só, eu também estou com o delegado. Eu não vou acreditar que essa mulher ou essas mulheres faziam isso aí, pegavam esse tanto de peixe para comer em casa. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Quem que aguenta comer esse tanto de peixe aí todo dia? Tá de brincadeira. Agora uma mulher dessa com 10 anos de função, 10 anos de função, servia menos comida para as crianças para levar para casa. Devia tomar uma cadeia. Devia tomar uma cadeia. Como a Jéssica falou ainda há pouco, isso não é um caso isolado. Eu estou recebendo mensagem aqui agora de um policial ali da 20ª Delegacia de Polícia, onde 6 homens foram presos desviando merenda. 20ª Delegacia do Gama. 6 homens foram presos desviando merenda escolar, pô. Meu irmão, como é que eu vou cobrar coração, né? Sentimento, sabe? Discernimento desse povo, não tem como, né? Discernimento desse povo, não tem como. Infelizmente é o Brasil que a gente vive hoje, né? Qual é a pena que essas mulheres podem pegar? Tem alguma chance delas ficarem presas, Jéssica? Pois é, Fred, essa operação que chegou agora também para você, da 20ª DP, ela foi feita em parceria com os policiais aqui também da 33ª DP, porque essa empresa, onde essas pessoas foram presas, são daqui de Santa Maria, né, doutor? E elas estavam também desviando essa comida. E a polícia começou a investigar esse caso, Fred, que a gente trouxe agora para vocês, porque o dono dessa empresa estava recebendo reclamações das escolas porque elas falavam, tá chegando pouca comida. E ele ali contava, fazia a conta certinha e mesmo assim estava faltando comida. Então ele ali desconfiou e procurou a Polícia Civil. A polícia prendeu essa quadrilha. Agora voltando, doutor, sobre o caso das merendeiras, o Fred pergunta sobre qual a pena que elas podem pegar, o crime, eu queria que o senhor explicasse o crime, e hoje elas passam por uma audiência de custódia. Exatamente. Elas foram autuadas em flagrante pelo crime de peculato e associação criminosa, tendo em vista que elas estavam associadas criminalmente para a prática desse crime. A pena pode chegar até 15 anos de reclusão. E hoje, elas como uma pena alta, não tem fiança em sede policial. Então, elas vão ser apresentadas para o juiz e para o promotor e com assistência dos advogados, elas irão passar por audiência de custódia que irá decidir se elas irão responder o processo em liberdade ou ficarão presas de forma preventiva. Doutor, explica para o pessoal de casa o que é esse crime de peculato. Elas eram terceirizadas, então tem ali o envolvimento por conta dessa taxação criminal, né? Esse peculato. Explica para o pessoal de casa o que significa. A grosso modo, o peculato é o furto praticado por funcionário público. Ainda que elas são terceirizadas, mas a nossa legislação equipara elas a funcionário público e que esse crime tem uma repreenda maior. Então, a pena dele é mais alta do que o furto de uma pessoa simples. Então, elas vão responder por peculato, que é um crime contra a administração pública. Perfeito, doutor. Muito obrigada pela participação. Parabéns aí pela sua operação. E, Fred, a gente que trabalha com jornalismo policial, acha que vê de tudo. Eu nunca tinha visto isso e fiquei realmente chocada. A gente sabe quanto que, né, as pessoas que estudam na rede pública de ensino, a gente sempre faz entrevistas, os pais reclamam, principalmente sobre essa questão da merenda. E eu conversei com a mãe hoje, estive lá na escola. Ela disse, meu filho muitas vezes chegava com fome e eu ficava, gente, por quê? Ia na escola reclamar, a diretora dizia que estava tudo certo, mas agora a gente tem
tem aí a resposta. Merendeiras que deveriam cuidar das nossas crianças estavam ofertando uma quantidade bem menor de comida para levar para casa. Fred, inacreditável. Cara, infelizmente, né? E numa boa, uma comida de qualidades que era servida aí para as crianças e as mulheres levando. Jéssica, um beijo grande, agradeço o delegado e todos os canas aí da 33ª DP.